Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no MandaCast. Hoje é quarta-feira e quarta-feira já está ao meu lado. Quem? Pastor Ricardo Andrade, além de escritor. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Angela Valtier. Bom dia a todos que nos acompanham. Paz do Senhor Jesus. Que mais uma quarta-feira abençoada, se Deus quiser. Amém. Eu estou cheio de expectativas. Amém. Como sempre tenho. Bom dia, Angela Valtier. Dona Ângela, se a senhora puder abaixar um pouquinho do meu retorno, por favor. Por gentileza, mas é uma alegria tê-la conosco aqui, Dona Ângela. Bom dia, Pastor Wander, bom dia, Pastor Ricardo, bom dia aos nossos internautas, né, que estão aí nos acompanhando nesse momento, e quem for em outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite. E o que os nossos internautas podem fazer nessa manhã? Podem dar o like, compartilhar essa programação. Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, para que possa estar sempre recebendo, né, quando entrar uma programação no ar, recebe a notificação. E quando compartilhar, com certeza vai edificar outras vidas. E ficar atento ao tema de hoje. Pode comentar ou fazer perguntas. Exatamente. E o tema de hoje, meu amigo pastor Ricardo Andrade, é o sacerdócio universal dos crentes. Exatamente. É um bom tema, dá até para fazer um esboço e preparar uma mensagem. É um bom material para estudar, né? Porque talvez seja algo que nem todo crente exerça, e muitos que não exercem é porque não sabem, né? Não sabem que tem da parte de Deus dada essa autoridade, essa função sacerdotal agora dada a todo o cristão. É verdade. Antes de começarmos o nosso papo, eu gostaria de fazer uso aqui do MandaCast, da MesaCast, no podcast. Sim. Sentiu, ó, MesaCast, podcast. É quase um rapper. Estou aprendendo com Buzz, Carlos Buzz. É Buzz? Buzz. Eu quero agradecer a todo o carinho que recebi das pessoas ontem. Completei 55 anos de idade. Maravilha. Estou me sentindo muito bem. Sim. Jovem, me perguntaram, e aí, como é que é fazer 55? Eu falei, igual fazer 54. Né? E eu achei interessante, né? Estava conversando com a Anice e falei que surpreendente, né? Eu aprendi que durante esses 55 anos eu faço aniversário no dia que eu nasci. Meu Deus do céu, que profundo. Eu esperando alguma coisa, já estava aqui aguardando alguma coisa séria. É melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Mas eu quero agradecer as mensagens, as ligações, os presentes, os carinhos, as palavras de todas as pessoas que de alguma maneira demonstraram aí as suas felicitações com a lembrança. Muito obrigado. Ontem aqui eu soube que no programa foi mencionado também. Eu soube porque eu estava assistindo, né, também. Eu não estava presente, como às terças-feiras nós temos aquele discipulado, bate-papo com o pastor Joel Estevanato. Sempre o Rediane está aqui. Exatamente. Quando não tem essa reunião, nós estamos aqui também. Mas eu deixo aqui registrado meu carinho, meu agradecimento. Hoje, quando cheguei aqui embaixo, aqui a Missão Desafio, as irmãs do staff da Missão Desafio com um carinho especial também. Então eu só tenho que louvar a Deus, dizer que não sou merecedor. Sim. E tributo sempre ao Senhor Jesus, e não é nada por causa de mim, é apesar do Vanderlei de Medeiros Marques, mas eu quero agradecer a todos. Muito obrigado, Deus abençoe. E o senhor está quase lá, né? Está quase chegando em 55, né? Não, está quase chegando no 27 de novembro, que é o meu aniversário. Mas eu só queria acentuar, Wander, nessa situação toda que todo esse carinho que as pessoas demonstram com você, cuidado, enfim, para mandar uma mensagem, tirar um pouco do seu tempo. A gente sabe que todo mundo está na correria da sua vida, mas a preocupação é porque você é alguém que semeia tudo isso, né? Glória a Deus. Então, glória a Deus pela sua vida, e tenho certeza absoluta que cada mensagem que foi mandada foi sincera, não foi forçada, porque você é um cara que é digno, né? É digno dessas situações. Que Deus te abençoe cada dia mais. Espero um dia, né, poder chegar. Tá muito longe, chegar aos 55 anos em nome de Jesus, né? Eu vou estacionar a minha idade para esperar você chegar. Por favor, faça isso. O problema do aniversário do pastor Ricardo Andrade, na semana do dia 27, eu tenho o aniversário do Wesley no dia 24 e da Alessandra no dia 28. São muitos presentes, né? Olha, eu acho que vale a pena, Angela, sabe semear em alguém, assim. Não ficar preso só na família. Mas o meu tá mais perto, semeie no meu. O meu é 5 de outubro. Ah, essa data é ruim. Não, esse ano ainda vai cair num domingo, então não tem nem desculpa de ninguém dizer que... Não, esse ano não tem eleição. Então... Ainda vai ser num domingo. Então, não tem desculpa. Vocês vão me ver nos 2 cultos no domingo. Domingo é dia do Senhor. Não posso envolver com coisas do mundo. Tá certo.
Pastor Ricardo Andrade, o sacerdócio universal dos crentes, né? No Antigo Testamento isso é estabelecido, a função do sacerdotal era levado muito a sério. No entanto, eu percebo, baseado em Êxodo capítulo 19, quando Moisés está escrevendo e ele vai dar orientações ao povo, e no versículo 6 ele vai dizer assim que o desejo de Deus não era ter uma tribo sacerdotal, mas uma nação sacerdotal. Versículo 6 diz assim: vocês serão para mim, vocês, o povo, um reino de sacerdotes. Deixa eu voltar aqui. Um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Então, o desejo de Deus era que Israel assim fizesse, mas Israel não faz, porque eles têm medo. Deus desce no Monte Sinai com aquele efeito especial, eles pedem que Moisés venha intervir. E a tribo de Levi, ela se torna, então, uma tribo com uma função específica sacerdotal. Porque o povo acabou terceirizando isso para uma tribo pelo receio e pelo medo. Eu acredito que essa seja a verdade sempre nos dias atuais. A visão que nós herdamos é uma visão muito católica. Sim. Uma visão do estilo de litúrgico, das questões relacionadas com as funções sacerdotais, mas para o sacerdote. E acabamos terceirizando isso para as pessoas. Cria-se uma expectativa sempre de que o pastor Ricardo, pastor Joel, pastor Vanderlei e demais pastores, eles que têm as responsabilidades. Sim. Na verdade, a função sacerdotal nos dias atuais, ela é para todo o corpo de Cristo. Exatamente. Por isso que a gente começou a nossa discussão aqui sobre o tema, né? Só expondo o tema, porque é algo que a gente precisa talvez até ensinar mais, né? Que hoje não existe mais uma elite sacerdotal, como foi nos ensinado até pelo catolicismo, né? Um clero. Não existe mais pessoas específicas, como era o caso do todo o Antigo Testamento, né? A tribo de Levi. Peraí, esses caras que carregam a arca, esses caras que exercem sacrifícios, esses caras que falam, consultam o Urim Tumim, esses caras que falam com as coisas de Deus e tal, e escolhe entre eles ainda um sumo sacerdote, que vai ser a conexão direta ali das coisas mais sagradas. Geralmente da linhagem de Arão, né? Exatamente, com outras definições ainda. E aí toda a história de Deus, era como você começou dizendo, a intenção era que todo mundo fosse. Mas excluiu-se o grupo. E isso veio sendo trazido para a gente. E hoje, na cabeça de muito cristão, é exatamente isso. Quem tem a função sacerdotal é o grupo eclesiástico, entre aspas. Eles têm também uma responsabilidade. Mas todo o corpo de Cristo hoje é chamado para ser reino e para ser sacerdote. Sim. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais nas pessoas, para dizer que isso não é uma função de um grupo específico, mas isso está disseminado sobre todo o crente. Posso chamar de uma terceirização sacerdotal. Sim, porque na verdade as pessoas elas ficam aquém dessa responsabilidade, porque sabe que tem um grupo sacerdotal. Né? Então, assim, ela não, tem um grupo lá, já tem o meu pastor lá, já tem o meu líder lá, tem a pessoa tal, eu já entrego o meu dízimo na igreja para que ele possa fazer o trabalho sacerdotal. Só que ele se exime de uma responsabilidade que Deus o entregou também. E quando você começa a avaliar algumas situações familiares, algumas situações em outros campos, o que você percebe, na verdade, é a falta do sacerdócio. É a falta de alguém assumindo essa função para que as coisas ali elas aconteçam como é da vontade de Deus. O sacerdote, no contexto do Antigo Testamento, ele tinha a função de representar o povo diante de Deus. Perfeito. E representar Deus diante do povo. Exatamente. Era uma via de vai e vem. Sim. Né? Essa era a responsabilidade. Dentro do contexto do Novo Testamento, a mesma coisa. Sim. Porém, hoje, nós não precisamos de um mediador, porque já temos o mediador. Todo mundo tem acesso a Deus. Antes, era através do sacerdote ou do sumo sacerdote que se fazia isso. Exatamente. Por exemplo, a transferência da culpa, o sumo sacerdote iria imolar a oferta e tinha que colocar a mão para transferir a culpa para o animal, mas dependia de um sacerdote ou um sumo sacerdote. Hoje não precisa. Hoje nós temos um acesso direto
E com essa facilidade, por exemplo, em relação ao pecado, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus e pronto, resolveu-se o problema uma vez arrependido, né? Mas essa questão de ministrar uns aos outros ainda é responsabilidade da igreja. Claro. Pedro, ele vai dizer assim, ó, na segunda carta de Pedro, o versículo de número 9, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exatamente. Então, eu sou um sacerdote com uma finalidade, com um propósito. Deus não entregou esse sacerdócio só para ser uma nomenclatura ou uma coisa que a gente coloca no crachá. Existe uma necessidade de ser exercido o sacerdócio, né? Existe uma necessidade. Todo sacerdote é alguém que naturalmente está mais perto de Deus. É alguém que, por conta própria, tem uma função ali que depende de Deus, né? As ministrações, aquilo que a gente vai fazer, tudo depende de Deus. O entendimento do que Deus quer para certo momento. Uma das repreensões de Deus escritas ali em Jeremias é porque o sacerdócio largou de mão. Né? Não, o sacerdócio não quer saber mais de Deus, então a coisa começa a degringolar. Agora, Pedro está dizendo, olha, vocês são. Não é estão, não é uma coisa momentânea, não é será que é para o futuro. Não, ele diz, vocês são, é uma coisa que agora está em nós. Eu sou sacerdote, não porque sou pastor, mas enquanto não pastor, ainda assim sacerdote. Ângela Valtier, o Cleiton que estava aqui na porta agora há pouco, qualquer pessoa que recebe o Espírito de Deus, recebe também o sacerdócio para ser exercido. Então tem algo a ser feito quando você recebe esse tipo de autoridade que Deus te entrega. E tem que ser exercido de diversas formas. Eu entendo que toda casa precisa de um sacerdote. Eu entendo que todo ministério precisa de um sacerdote. Eu entendo que em várias funções a questão sacerdotal ela vai ser muito importante. E você conhecer as bases bíblicas e perceber o que está ao entorno disso vai te ajudar a exercer esse sacerdócio, né? Aqui, para mim, é onde eu recebo ali a minha assinatura da carteira, né, de sacerdote. É 1 Pedro, esse texto de 2,9 aí. Aqui tá declarado que você é isso. E daqui para frente eu tenho que me preparar para exercer isso com maior qualidade. O interessante é que a função sacerdotal, todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus, eles foram inseridos dentro dessa função. Então, isso é uma responsabilidade para toda a igreja. Agora, a gente não pode confundir também que todo sacerdote vai ter ministérios específicos. Pelo contrário, eles podem ter dons, o Espírito Santo vai capacitá-los de dons, mas nos ministérios específicos, que são os 5 ministérios, Paulo, quando escreve sobre isso, ele vai dizer que Deus escolheu alguns. Exatamente. Então, eu sou sacerdote e, de repente, Deus pode me sacar para exercer o ministério pastoral. Eu sou sacerdote, ainda que dentro do sacerdócio eu tenho funções pastorais. Claro. Mas o ministério específico pastoral, de repente, é para alguns. Sim. Alguns apóstolos, alguns como ministério proféticos, alguns como mestres, alguns como evangelistas. Mas tudo isso está dentro de um bojo que, mesmo que eu esteja dentro do sacerdócio, esses ministérios, em algum momento, vai transitar na minha vida. Por exemplo, aquele que é um sacerdote, mas tem o ministério evangelístico. Sim. É aquele que, vamos dar o exemplo do nosso irmão que já partiu, Billy Graham. Billy Graham, ele um sacerdote na vida, independente do ministério dele. Porém, com o ministério evangelístico, ele atingia camadas... Claro, claro. Isso não significa que eu, como sacerdote, não tenha essa transição de evangelizar, porque é responsabilidade da minha vida. Exatamente. Não, eu sou sacerdote, mas não vou evangelizar porque não tenho esse ministério. Não é isso. Eu sou sacerdote, eu vou praticar o evangelismo, vou fazer o evangelismo porque eu tenho uma grande comissão. Sim. E de fazer discípulos. Exatamente. Pregar o evangelho, fazer discípulos. Então, tem coisas que eu preciso entender que,
mesmo que eu não esteja. Não, eu não recebi uma unção pastoral, então não vou fazer. Eu não recebi uma unção evangelística de evangelista, então não vou fazer. Não, pelo contrário, eu estou embutido dentro da grande comissão. Eu gosto de comparar a questão do sacerdócio com o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque ali é onde a Bíblia diz que vai capacitar todos os crentes, o Espírito Santo. É verdade. Todos os crentes. Então, assim, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, o pessoal aqui tem o Espírito Santo, quem está trabalhando agora e é um cristão genuíno tem o Espírito Santo. Agora, a função, a forma como o Espírito Santo vai me usar, o dom que ele vai me capacitar, o que ele vai me entregar, são diferentes. São diferentes. Mas todos possuímos o Espírito Santo. Sim. Todos somos sacerdotes. Mas a função que eu exerço, além desse sacerdócio, é o Espírito Santo que vai me dar. É a direção, é o chamado, é a convicção, é a certeza de que eu sou sacerdote. Mas, além de sacerdote, fui chamado para ser a gente chama de levita, né? Mas para exercer o dom da música, da adoração, exercer o dom do louvor, eu sou um sacerdote, mas, poxa, Deus usa a minha expressão corporal, sei lá, num teatro, numa dança, numa peça de teatro, etc., numa esquete. Pô, eu sou um sacerdote, porque eu tenho essa função que Deus me entregou no texto que Pedro está dizendo. Mas Deus me usa para evangelização, eu saio por aí falando de Cristo, eu faço cruzadas, eu exerço isso. Pô, eu sou sacerdote, mas tenho o dom da misericórdia. Minha mão está sempre estendida. Então, essa capacitação que vem para ser os chamados específicos, né? Os 5 ministérios, ou qualquer chamado que você possa possuir, é uma coisa. Outra coisa é o fato de você ser um sacerdote. Eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo me capacitou para um chamado específico. Talvez fica mais fácil para a gente poder entender essa questão. Agora, desculpa bater nessa tecla de novo, eu sei que o sacerdócio ele não é exercido só dentro do templo, isso que as pessoas também têm que pensar, né? O sacerdócio não é para ser exercido só dentro do templo. Ah, não, sou sacerdote. Então, eu tenho que ter um ministério, diaconia, eu tenho que ser ou do acolhimento da igreja, eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ser... Não, o sacerdócio é para ser exercido na vida. Né? Na vida. Por onde você passar, exatamente, você exercer essa função sacerdotal que você tem. E se você não exercer isso, nós temos uma parábola de Jesus que fala sobre isso, né? Que sai um sacerdote do templo, passa por alguém que ele tinha a chance de exercer ali o sacerdócio. E como eu vinha dizendo, uma das nossas grandes faltas é a falta das pessoas compreenderem que elas possuem um sacerdócio, que elas possuem todas as virtudes que um sacerdote tem. E o Espírito Santo potencializa o cristão discípulo exatamente para cumprir essa função enquanto ele está indo. Exatamente. Né? Ide, enquanto eu estou indo. É no trabalho exercer o sacerdócio, sim, munido do poder e autoridade. É numa partida de futebol, no hobby, no lazer, nas férias, no trânsito. É enquanto eu estou vivendo. Exatamente. Esse ide é a minha vida. Exatamente. A minha vida vai exalar o perfume de Cristo, a fragrância. Agora, tem que ser o cheiro de vida, não pode ser o cheiro de morte. Outro dia um irmão chegou para mim na igreja e contou uma situação que estava vivendo, né? Com um centro, um candomblé perto da casa dele. Tá difícil, assim, assado. Pastor, você me desculpa, mas eu mesmo me tomei de autoridade, já comecei a repreender e tal. Aí eu perguntei, mas me desculpa por quê? Depois eu falei, me desculpa por quê? Não, porque eu sei que a gente tem que chamar. Eu falei, não, você não tem que chamar. Né? A Bíblia não fala assim, tem uma situação, vai e chama. A Bíblia dá situações específicas em que você chama um presbítero, chama um pastor, mas a Bíblia te dá autoridade. Te dá autoridade para exercer isso. Imagina um problema qualquer, você tem que ligar para pastores. Os pastores não vão conseguir viver, porque numa igreja como a nossa, que é uma igreja desenvolvida, com bastante gente, graças a Deus, como é que a gente dá conta de resolver todos os problemas de todo mundo? É por isso que a Bíblia fala, não, vou te dar o Espírito Santo, vou te dar o sacerdócio para você exercer isso. Mas o que eu estou dizendo assim, no subconsciente das pessoas, há essa situação. Você é sacerdote, mas calma aí. Não é bem assim. Na verdade, ela é sacerdote com S maiúsculo também, para exercer essa função na casa dela, com os filhos dela, com o esposo, com a esposa, para situações que apresentarem, enfim, para ter direção de Deus, enfim, para várias situações. Né? Mateus, conhecido por Levi, quando ele dá a grande comissão, ele fala algo muito importante sobre essa questão de ensino, que é o discipulado, que é uma responsabilidade. Eu vejo que dentro do discipulado nós temos aquelas responsabilidades uns para com os outros, que é
que são os mandamentos da mutualidade. É uma responsabilidade. Discipulado é trazer alguém para perto que está dentro da função sacerdotal. Sim. Porém, João Marcos, quando escreve o Evangelho do Senhor Jesus, Marcos, ele já vai dar a pregação munida de sinais que acompanham, que não é só para o clero, é para todos os sacerdotes. Sim. A Igreja Universal Sacerdotal. Melhor, a Igreja Sacerdotal Universal. Sim. Né? Vice-versa. Então, isso que o senhor está falando aí é muito sério, porque eu, alinhado a Deus com essa autoridade, Marcos vai dizer que eu posso expulsar demônios. Com certeza. Impor as mãos sobre os enfermos. Em situações que eu possa estar vivendo, beber coisas mortíferas, não que eu vou fazer uma experiência com isso. Não é ficar colocando eles à prova, né? Exatamente, mas de repente tem alguém que fez uma garrafada lá no trabalho e deu para você, esperando uma reação, um feitiço, alguma coisa. Isso não vai fazer dano nenhum. Amém. Situações sobre o reino animal, né? Pegarão em serpentes, né? E porão. Essas situações. Elas você está munido, potencializado para exercer essa autoridade. E geralmente ocorre isso que o senhor está falando. Por exemplo, caiu um endemoniado. Aonde a pessoa está, de repente, no trabalho, em casa, numa reunião de gêmeos. Sim. Primeira coisa, vamos chamar o pastor Ricardo, ou o pastor Joel, ou o pastor Vanderlei. Na verdade, se isso já aconteceu e a pessoa ficou possessa, é porque Deus já está capacitando alguém no grupo, ou todos no grupo, também já para exercer essa libertação. Sim. Então, as pessoas não valorizam aquilo que Deus deu. Exatamente. O poder que Deus deu, a autoridade que Deus deu. E acaba, aquilo que eu falei anteriormente, fazendo a transferência da responsabilidade. Sim. Por vezes na minha vida, e fiz com amor e carinho, mas por uma falta de entendimento de membros, que eram sacerdotes e deveriam exercer o sacerdócio, por vezes, na madrugada, as pessoas me ligavam e diziam: pastor, o demônio está aqui, não sei o quê e tal. Eu saía da minha casa, às vezes tinha que atravessar a cidade para ir lá orar, aquela coisa toda. Não fazia com peso, mas eu estava fazendo algo que alguém já era habilitado para fazer. Exatamente. Mas a falta do entendimento te exime da responsabilidade, e quando você se exime da responsabilidade, você não se exercita o que você precisa. Se as pessoas entendessem que em cada casa tem um sacerdote, né, um sacerdote do lar que a gente chama, né, que é um marido, ou na verdade também está sobre a esposa também um tipo de sacerdócio, sobre o filho também um tipo de sacerdócio, se todo mundo assumisse essa responsabilidade, ela iria, na verdade, exercitar mais aquilo que vai capacitar ela a colocar as mãos e repreender demônios. Mas as pessoas elas não se exercitam porque elas pensam: não, tem um sacerdote lá que eu posso contar com ele. Tem um sacerdote lá que eu posso ligar, tem alguém que eu possa, sei lá, tem o meu líder de grupo pequeno, tem o meu pastor, que eu tenho o contato dele do WhatsApp, então não importa se vai dar 3 da manhã. Agora, as pessoas não se exercitam espiritualmente ou não se preparam espiritualmente por conta disso. Elas estão contando sempre com uma ajuda externa, com um terceiro, então elas terceirizam essa área. Você está orando tal para ter poder e autoridade? Não, eu estou orando, mas não preciso de poder e autoridade. Por quê? Porque tem tal pessoa lá que exerce por mim. Não, você está buscando a Deus, tal, porque se caso acontecer uma situação como essa, não, se acontecer uma situação como essa, tu pega o meu celular, disco aqui 190, e aí cai lá na caixa dos irmãos lá e vão chegar. Então, as pessoas elas não têm o entendimento, aí elas se eximem da responsabilidade e acabam sempre terceirizando isso, precisando sempre de alguém que vá socorrer, que vá ajudar. E em muitas coisas, como você muito bem disse, em muitas coisas Deus já deu a autoridade. Deus já liberou o poder. Deus às vezes ele até mesmo nos aprisiona em situações para que a gente entenda isso, né? Tem coisas que acontecem com a gente quando não tem ninguém. Por quê? Não, o diabo fez uma... Não, Deus te mostrando, olha, você precisa assumir essa responsabilidade. Entender que é você quem vai dar conta disso. Diversas vezes quando eu falo sobre intercessão em ministrações, em pregações, às vezes no culto, eu falo, o maior responsável pela intercessão é quem pede. É quem pede. Pastor Ricardo, me ajuda em oração. Ajudo. Vamos fazer uma campanha junto. Mas a responsabilidade maior é de quem está pedindo. Exatamente. É de quem está pedindo. Você vai chorar comigo? Vou chorar com você, mas tem que sair mais lágrimas do seu olho do que do meu. Isso mesmo. Você vai... Vamos subir no monte? Vamos, mas quem tem que ir lá buscar não é eu te buscar, é você me buscar.
Não no sentido figurativo, né? Não precisa também ir lá na minha casa buscar. Eu consigo chegar. O que eu estou dizendo é o seguinte: a responsabilidade é de quem está com a necessidade. Eu não posso fazer isso. Exatamente. Né? Cruzar os braços e esperar que o outro. Mas hoje em dia o que você vê, o que é? Exatamente. Pastor, me ajuda em oração, ajudo. Vamos orar quantos dias por semana? 3, 4 dias, mas vamos fazer uma campanha de 7 dias, pastor, vamos? Aí você está lá firme na campanha, a pessoa, você entra no Instagram da pessoa, a pessoa está viajando, está curtindo, está no restaurante, e você está lá se matando de orar. Não, vamos fazer essa coisa junto, vamos. Até dentro de um propósito de consagração de jejum, né? De repente você alinha com a outra pessoa e diz, não, nessa situação, para que a gente tenha mais sensibilidade de Deus e venhamos ter a resposta dele diante disso que você está colocando, então vamos fazer o seguinte, vamos jejuar. Propósito de Deus, de repente, às sextas-feiras, até meio-dia ou até às 6 horas, aí você vai lá e começa, e de repente você pergunta, e aí, irmão, você jejuou? Poxa, esqueci, passou, caramba, agora que você me lembrou. Não mostra nenhum tipo de... Não. O que estamos falando essa semana, levando Deus a sério. Exatamente. E o sacerdócio é levar Deus a sério. Exatamente, é o que Deus entregou. Exatamente. É o que Deus entregou. É a expectativa de Deus... Ele é soberano, mas que todo cristão corresponda a isso. Eu li o texto lá de Êxodo 19, a expectativa de Deus era que todas as tribos unidas fossem um reino de sacerdotes. Sim. Que a tribo de Judá fosse, que a tribo de Efraim fosse, que Benjamim fosse, todos eles fossem. O trabalho da igreja fica muito mais fácil, Wander, muito mais fácil, quando a gente encontra crentes cheios do Espírito Santo, crentes que assumiram a sua responsabilidade, crentes que são sacerdotes. Por quê? Primeiro que ele vai entender toda essa questão de chamado. Não, ali tem um chamado, ali tem a mão de Deus que separou, ali tem isso, eu tenho a minha função, eu sou cheio do Espírito Santo, e quando a gente está no meio de um grupo de pessoas que não entendem essas coisas, o trabalho daqueles que têm chamado fica muito mais árduo. Porque ele tem que fazer coisas que, na verdade, a pessoa que já tem a consciência, o entendimento, que tem o Espírito Santo, que é sacerdote, já deveria estar fazendo. Mas ele tem que fazer, além da função dele, que ele foi chamado, as outras funções. E assim, fica muito mais difícil, muito mais desgastante. Por isso, talvez o tema de hoje seja até mais relevante e importante do que a gente até mesmo está pensando aqui. Sim. Porque é você abrir os olhos de pessoas para aquilo que elas são. Para aquilo que elas são. E elas são sacerdotes aonde elas estiverem, representantes de Deus, né? Aonde chegava o sacerdote, chegava um representante de Deus. Então, hoje o apóstolo Paulo fala que somos embaixadores, né? Você me fez lembrar 2 Coríntios 5:20. Exatamente. O ministério da reconciliação, né? Eu amo esse versículo, aprendi ele garoto ainda, eu acho que eu tinha 15 anos, né? Que eu aprendi, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores do rei. Exatamente. O que é um embaixador? Aquele que representa o seu reino na corte de outro, numa outra nação. Então, quem é você? Nós somos representantes do reino de Deus na terra. Perfeito. Todo sacerdote, toda a igreja, não é o clero, não é só o ministério pastoral. Sim. Todas as pessoas que estão inseridas dentro da igreja local, inseridas dentro do corpo de Cristo, são representantes legais de Deus na terra. Exatamente. O reino é de Deus. E ele tem a origem, aonde? Dos céus, porque eu gosto muito disso. O reino dos céus quer dizer o quê? Que é do céu. Está mostrando a localidade. De onde vem? O reino é de Deus. Está mostrando que o reino é de Deus. Então, quem eu sou na terra como cristão? Eu sou um embaixador representante do reino celestial, que é de Deus aqui na terra. Eu não quero falar isso, mas vocês me obrigam. Você não é pouca coisa, não. Exatamente. Aí você diz assim, aí você vê crentes dizendo, mas eu não sei falar, eu não nasci para isso. Se você voltar aos versículos anteriores, se eu não me engano, o 17 vai dizer, ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Então, esse tudo novo se fez, eu fui inserido dentro de uma instituição imbatível, infalível, indestrutível, que tem como cabeça Jesus. Então, sou igreja, estou inserido na igreja. Então, sou uma nova criatura. Eu agora fui transportado do império das trevas para o reino de luz. Então, estou dentro de um reino. Dentro desse reino, eu sou o representante legal dele. Como representante legal dele, o versículo 17, o versículo 18 vai dizer que Deus nos deu o ministério da reconciliação.
Que isso, o Ministério da Reconciliação. Assim como nós fomos reconciliados com Deus, agora, qual é a nossa responsabilidade, pastor Ricardo? Qual é a nossa responsabilidade, Ângela Bontier? Qual é a nossa responsabilidade, internautas? Ter um Ministério de Reconciliação, reconciliar as pessoas com Cristo. Ah, mas eu não sei falar. Aí o versículo 19 vai dizer que ele não só nos deu o Ministério de Reconciliação, mas nos deu a palavra da reconciliação. Exatamente. Então, não tem como dar ruim, não tem como dar desculpa. Exatamente. O que tem é a pessoa se alinhar isso. Mas, por vezes, pastor Ricardo, as pessoas não gostam de trabalho, porque cuidar de pessoas, exercer o ministério sacerdotal, dá trabalho. Com certeza. Com certeza. Ah, é melhor o Ricardo. O Ricardo já é pago para fazer isso, né? O pastor Vanderlei já é pago para fazer isso. Sim. Então, não existe isso dentro do reino de Deus. Exatamente. Deus precisa de pessoas integrais, que estejam exercendo seu ministério. Mas essa responsabilidade, uns para com os outros, é nossa. Com certeza. O Ministério da Reconciliação é de todo o corpo de Cristo. Exatamente. Com respeito à evangelização global, mundial, a gente tem que assumir isso, né? Assumir isso e assumir esse ministério. Agora eu digo também, Wander, que esse ministério sacerdotal, ele está causando muitos problemas, é claro, na evangelização, porque não assume essa responsabilidade de reconciliar outros a Cristo, mas dentro dos lares. Dentro dos lares nós temos uma crise sacerdotal, podemos dizer assim. Porque você não encontra mais, isso talvez venha mais sobre, né, a parte masculina, né, que a Bíblia chama também o homem de sacerdote do lar, né, dá essa incumbência para os homens, né. Todo sacerdócio, a gente sabia, no Antigo Testamento era exercido só por homens, né. No Novo Testamento você tem ainda pouquíssimas, no nome de mulheres, assim, exercendo esse ministério. Paulo diz que isso não é nem bom para aquela situação que ele explica ali aos coríntios e tudo mais. Nós, denominacionalmente, nós não temos mulheres ordenadas, né, ao ministério, e etc. E etc. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa crise, ela leva agora, na verdade, levou os homens a não orarem pelas suas famílias, a não exercerem essa autoridade, não de ficar mandando mais espiritual sobre o lar, de levar a palavra, de levar a orientação bíblica, de mostrar como é que tem que ser feito, enfim, de trazer os céus para dentro da sua casa, né? E aí isso acabou caindo em tanto descrédito, em tanto abandono, que a gente criou uma crise, né? Hoje a gente sabe, nos ministérios, outro dia, um dia das mulheres, eu convidei as mulheres para subirem ao altar da igreja. Poxa, a igreja ficou praticamente vazia. Devia ter 200 e poucas pessoas num culto de quinta-feira. Aí eu chamei as mulheres para subirem no altar. Você estava escuto, né? Elas ocuparam todo o altar e ficou lá meia dúzia de gato pingado na igreja, que eram os homens que estavam ali. Então, assim, isso é uma crise para a gente. Por quê? Porque cada vez que a gente não exerce o sacerdócio, coisas estão se perdendo. Né? Coisas estão sendo deixadas de lado. Tanto da reconciliação, quanto da palavra de comunhão, quanto de outras coisas, de orientações. Então, a gente vive essa crise também dentro dos lares. E é algo que a gente precisa se atentar. Verdade. Né? O sacerdócio ali masculino, ele é muito importante. A gente tem que trazer isso à tona e a gente tem que revitalizar isso, a gente tem que renovar isso para que a coisa funcione. Toda essa crise de feminismo que a gente vive, não pense que ela não chegou à igreja. Exato. Ela chegou com toda certeza. Talvez não chegou ainda em muitos púlpitos, mas chegou em muitas igrejas. Sim. Então você já tem essa questão do mundo invadindo casas, invadindo lares, invadindo pensamentos, invadindo comportamentos. E do outro lado você tem também homens que não estão tomando a sua função sacerdotal dentro das suas casas, nos seus lares. Você imagina a junção dessas duas coisas, né? O Rio Solimões e o Rio Negro lá e a pororoca toda dentro de casa. E aí fica complicado. É verdade. E dentro disso ocorre a ausência do sacerdócio por parte do cabeça do lar, do sacerdote do lar, a falência na família. Com certeza. Existem desastres que podem acontecer. Nós temos um exemplo muito claro disso no contexto do Antigo Testamento. E dentro da temática da semana Levando Deus a Sério, nós percebemos que Eli não levou Deus a sério. Exatamente. Eu percebo que ele é indiferente com as ordenanças que Deus tinha estabelecido. Né? Ele tinha que manter sempre as luzes acesas, ele não mantém, então isso já mostra ele... O desleixo. Exatamente, não exercendo o sacerdócio. Aquilo que era uma obrigação, aquilo que era imperativo, aquilo que era uma lei perpétua, ele não faz. E ele era indiferente com os filhos dele.
E os filhos dele estavam fazendo o que queriam fazer e ele ali, bem indiferente, a ponto de um sacerdote chegar para ele e confrontá-lo para levá-lo ao arrependimento e exercer o sacerdócio de uma forma genuína, que ele faz assim, seja como Deus quiser. O que acontece? Acontece que ele tem um neto que vai representar toda a história de Israel, que é Icabod, ou Icabod. Foi-se a glória de Deus, ou foi-se a glória de Israel. O nome do neto, foi-se a glória de Israel, e veio uma sentença. Os filhos morrem, a nora morre, a criança que vai nascer, vai morrer. A linhagem dele é eliminada, porque a ausência do sacerdócio. Estou dizendo que Deus vai matar pessoas que hoje Claro que não, mas geram consequências em toda a família quando eu não estou cumprindo aquilo que Deus pediu que eu cumprisse. Na verdade, Deus não mata, né, mas gera a morte. O salário do pecado. Gera a morte. Toda vez que a gente larga alguma coisa que é para fazer e não faz, gera a morte. Gera a morte de sentimentos que poderiam existir, mas não existem. De situações que poderiam existir, mas não existem. E todo esse ciclo assim de você não assumir, de você não fazer e tal, vai gerando pequenas mortes, até que gera talvez alguma coisa muito maior, como é o caso de Eli, né? O cara que tinha tudo para... Chega uma hora que Deus está falando com alguém do lado dele, ele não está ouvindo mais. Exato. Então, assim, é muito perigoso, é muito complicado isso, né? E vai gerando um rastro de destruição por onde passa. Então, assumir o sacerdócio também, é claro, em várias esferas. A gente falou na esfera da evangelização. Tem que assumir isso. Né? Todo mundo precisa do ouvir do evangelho. Ontem eu dei até uma palavra mais forte no meu gêmeo sobre isso. Né? Peraí, a gente tem a palavra que liberta, que cura, que salva e tal, não anuncia para ninguém. Não estamos levando a sério, então, essa palavra. Porque se você sabe que uma coisa é boa, é maravilhosa, você quer compartilhar só com quem você ama, a princípio. Né? Não, não tenho coragem e tal, ou não gosto, tudo bem, mas com quem você ama, sua mãe, o seu pai que não conhece a Cristo, então não está levando a sério ou não crê. Ou não crê. A mesma coisa é isso. Espera aí, eu sou um sacerdote, então eu tenho que exercer essa função. Eu tenho que encaixar ela dentro do meu dia e, de alguma forma, fazer a coisa acontecer. Acredito que, diante disso, uma vez fazendo com excelência ou fazendo de uma forma relaxada, nós vamos ter dentro da família a espiritualidade sadia. Exatamente, quando eu faço da forma correta. Quando eu não faço da forma correta, vai ser reflexo de uma espiritualidade fraca, porque eu não estou me posicionando. Exatamente. Então, eu desfruto da espiritualidade em casa daquilo que eu estou oferecendo, daquilo que eu estou proposto a exercer dentro daquilo que Perfeito. Deus... Eu penso que até é responsabilidade do homem, como sacerdote do lar, mais do que a mulher, porque a mulher é auxiliadora. Claro que existem aquelas mulheres que, quando há uma negligência por parte do sacerdote do lar, que ela toma as rédeas de orar, de instruir o filho, aquela coisa toda. E vale a pena a gente salientar aqui que nós estamos falando no caso de pessoas que estão inseridas dentro do corpo de Cristo Jesus. Né? Então, é responsabilidade do homem. Quando o homem não faz, ele vai ter uma espiritualidade que é a espiritualidade dele. Se ele não tem espiritualidade, não vai ter como ter uma vida saudável dentro do lar. Exatamente. Então precisa fazer a sua parte. Agora, por outro lado também, dentro dessa questão do sacerdócio universal, ainda que nós não temos dentro dos 5 ministérios, dentro da denominação a mulheres ordenadas, aquela coisa toda, mas a função sacerdotal é para todos. Também está sobre... Está sobre as mulheres também. As mulheres, dentro dessa questão que nós estamos falando de cuidado, de ministrar, de exercer a autoridade, o Espírito Santo veio sobre os 120, havia homens e mulheres, para que fossem lá e proclamassem o querigma de Deus, né? Com o dunamis do Espírito Santo. O mandamento imperativo de pregar o Evangelho e fazer discípulos é para homens e para mulheres. Exatamente. A obrigação de cuidarmos uns dos outros é para os homens e para as mulheres. Perfeito. Essa função sacerdotal está sobre todos. Você vê que há momentos, depois isso vai ser mudado, mas há momentos que Paulo, quando vai falar de Priscila e Áquila, ele põe Priscila antes. E isso, dentro do contexto grego, era muito importante. O nome que vinha antes, né? O primeiro, Priscila e Áquila. Priscila. Aí lá no finalzinho muda, Áquila e Priscila. Né? Mas isso dá para entender a função de Priscila dentro do ministério do sacerdócio universal. Mulheres importantes e significativas.
se olharmos no contexto do Antigo Testamento, uma mulher que exercia essa função de representar Deus diante do povo, dentro de uma cultura totalmente muito machista, que eram os hebreus, eles eram e ainda o são, né? É Débora. Débora está à frente do seu tempo. Débora é levantada, ainda que ela quer honrar Baraque. Né? O Baraque, toma as rédeas aí, faça isso. Aí, não, se você não for... Mas a glória vai ficar para mim. Então, exatamente. Aquela coisa toda. Mas ela exerce o sacerdócio. Né? Olha, Wander, eu diria assim, a mulher ela é muito mais sensível que o homem. Muito mais. Para perceber uma situação, para entender, até para muitas coisas que são dos céus, né? Ela tem uma sensibilidade, uma percepção de Deus assim que é diferente. A mulher, assim, quando ela quer ser incisiva, ela consegue. Né? Ela consegue. Eu não posso acreditar assim, que Deus não quer usar as mulheres para esse campo. Muito pelo contrário, eu acho que Deus quer usar demais. Sim. Quer usar demais. Mas como a gente disse, dentro daquilo que a gente disse, quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele consegue compreender as situações. Uma mulher cheia de Deus, que assumiu essa condição, ela nunca vai atropelar o marido dela. Sim. Ela nunca vai querer ser mais, ela nunca vai querer humilhar para poder se exaltar. Verdade, aí você cai no que Paulo diz aos Coríntios lá sobre amor. Enfim, ela vai saber qual é a função dela dentro desse ecossistema sacerdotal, do lar dela, de onde ela está, de onde ela, na igreja, ela vai entender qual que é a função dela. Agora também essa desconfiguração do sacerdócio masculino desconfigura também o sacerdócio feminino, que ela pensa que ela vai assumir. Em algum momento onde o sacerdócio masculino se levanta, ela já se sente, na verdade, ela não se sente sendo agora ajudada por Deus por ter levantado. Ela se sente, às vezes, confrontada, ela se sente diminuída, e aí gera-se outros problemas. Agora, que Deus quer usar as mulheres, com toda certeza, Deus quer usar. Deus quer usar. E o que a gente vê no campo da evangelização, no campo de cuidado e etc., etc., muito é exercido por mulheres. Verdade. A gente tem uma proximidade muito bacana com a nossa liderança da Mini Braque, né? E você tem poucos professores homens. Sim. Poucos. Só que a criança precisa também de referências masculinas nesse campo. Sim. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem. Uma coisa que a gente não tem. Então, assim, as mulheres fazem todo esse aparato com as crianças e tal, de cuidado. Mas cadê ali? Então, há uma falta. Porém, sei lá, você entra no campo de EBD, sei lá, adolescentes, até jovens, o público é mais feminino, que está ali, mas a criança precisa de outras referências também. Então, estão várias situações onde, e eu converso com a Raquel sempre isso, ela sempre fala, não, a gente precisa de mais professores para terem também essa outra visão sobre alguma coisa. Né? Não só a visão feminina, mas uma visão masculina sobre coisas. Então, são crises, pequenas crisezinhas que vão chegando em situações. E pode ser um alinhamento global, né, mundial, para destituir a função masculina, a figura masculina, enfraquecer e etc., que também às vezes chega para a gente aqui. E isso talvez vá criando também sacerdotes menos vorazes, não sei se é a palavra correta, mas menos eficazes, menos dedicados também, já desde dessa função. Posso estar muito errado, não tenho um estudo muito profundo sobre isso, mas quem ensinava religião pro filho era o homem. Sim, sim. Né? Eu sei que o apóstolo Paulo, ele foi... apóstolo Paulo não, o Samuel foi entregue a um sacerdote para aprender as coisas de Deus. Né? Os pais entregavam os filhos homens nas sinagogas para aprenderem com os rabinos. Sim. Então, assim, toda essa parte espiritual era construída pelos homens. Mas hoje, quem traz o filho para a escola bíblica, para a igreja, para o grupo pequeno é a mulher. E o pai, ele se exime dessa responsabilidade. Talvez tem muito pai que nunca sentou para ler um versículo, conversar com o filho sobre Bíblia, sobre palavra de Deus, e ensinar alguma coisa de Deus, dar um exemplo, usar uma situação. Não, a gente não pode se iludir, não é verdade, Wander? Eu sempre falo isso, não se iluda. Não se iluda. Existe uma lacuna aí que está aberta. Exato. Existe um problema acontecendo aí. Verdade. Ângela, vamos fazer o seguinte, nessa manhã nós temos interação dos nossos internautas. Temos sim, tem pessoas nos acompanhando. No Facebook nós temos a Margarida Cardoso, o Marcelo Teles, que diz que o tema de hoje é uma bênção. Também está conosco o pastor William Amaral, lá da OBPC em Batatais. Tá chegando o simpósio, pastor William. A gente se vê de novo. Uma vez por ano, né, Ângela? Uma vez por ano a gente se encontra. Tá com a gente a Inês Juriati, lá da UBPC em Chapecó, Santa Catarina.
e a Eliana Nasser. No YouTube, nós temos a participação aí do garotinho Vicente Antunes. Olha o culto hoje à tarde, seu Vicente. A Lenita César. E deixa aqui um recado. Pastor Vanderlei, que Deus te abençoe hoje sempre. Parabéns. Gratidão, obrigado. Viu? O pastor Misael Barbosa também tá. Ele diz que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de cada um de vocês. A gente aproveita e manda aí um beijão para Valdete, a esposa dele. Também a Helena Maria de Camargo, lá da Igreja das Nações, em Marília. O Diego David, que também deixa aí os parabéns para o pastor Vanderlei. Gratidão. O William Ferreira está com a gente. A Silmara Lima. O Josafá, da Araucária Distribuidora. E a Cláudia Micaelsen, ela é da OBPC em Caxias. Acredito que seja Caxias do Sul. Né, que o pessoal de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, tem participado muito com a gente. O presbítero Rediane Nascimento esteve lá esses dias, acho que semana passada. Isso. E também está com a gente o Wilson Ribeiro, que hoje está em Mongaguá. Vidão, hein? Vidão, hein? Vida difícil, né? Esse corredor. Tem. Pois é. E a gente diz aí a vocês que continuem ligadinhos, mas também faça aí o seu comentário. Deixe aí a sua pergunta sobre o tema de hoje. E aí, como é que está sendo? Quem tem sido o sacerdote do lar? Você, a sua esposa, ou você mora sozinho e você que tem que ser o sacerdote? Deixa aí o seu comentário. Faz a pergunta, porque Gamaliel 1 e 2 estão aqui para responder. A Ângela está falando de outras pessoas, hein, pastor Ricardo Andrade? Exatamente. Não, vocês é que são aí o... Exatamente. Você não é pouca coisa, não. Ângela aqui não passa de pó e cinza. Sim, mas host e co-host, então... Meu Deus. Com Rose ou sem Rose? É isso? Não. Oi, Rose, abraço para Host você. e co-host. E Rick, essa ordem para a evangelização eu acho tremendo, porque quando Jesus ele ressuscita, né, que ele diz toda a autoridade é me dada nos céus e na terra, a grande ordem que ele está dando é exatamente para duas coisas: pregar o evangelho do reino e cuidar de pessoas. O discipulado é cuidado de pessoas. Exatamente. Todos nós estamos inseridos. Eu até quero ler de Marcos, porque Marcos é um evangelho de impacto, de ação, né? Ele gosta muito disso, ele enfatiza muitos milagres de Jesus. Ele vai dizer assim: finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Esse pessoal era meio complicadinho, né? Poxa. Nós também somos, É, né? isso que eu ia falar. Mas, poxa, você vendo ali, né, ainda assim, porque essa galera que não está crendo que ele ressuscitou é a mesma galera que viu ele lá, né? Viu ele ser crucificado, viu ele sofrer, padecer tudo aquilo. Depois vê ele andando, vê ele comendo, vê ele falando, né? Não é possível, né? É difícil. E foram 3 anos falando o que iria acontecer, É. né? Puxa, aquela cena dos discípulos de Emaús caminhando, triste, cabisbaixo, e ele está ali do lado, ele faz uma pregação expositiva ali, expositiva para eles, e tá. Aí, de repente, quando caem as escamas ali do entendimento, dos olhos, aí eles vão e vão compartilhar. Mas você vê... Posso fazer só uma analogiazinha que me vem à mente aqui agora, Wander? Antes de você continuar com a leitura aí. Quando a gente assiste às vezes, alguns filmes assim, de super-heróis, né, filme da Marvel, esses filmes assim de DC e tal, às vezes tem um herói que ele é muito poderoso, mas ele não sabe que ele tem aquele poder todo. Aí vem aquele senhorzinho lá dos montes, né? E fala, não, você tem um poder e tal. Ele, não, mas eu só perco aqui, eu só apanho das crianças e tal. Desde criança eu só apanho e tal. Não, você é muito poderoso, você tem que ativar esse poder, você tem que usar esse poder, porque tá vindo o mal aí, e esse mal tem que ser vencido e tal. E aí, essas pessoas que vão começando a tentar despertar nesse super-herói o poder que ele tem. Né, o poder que ele tem. Até que um dia ele usa o poder e aí ele vira o herói mais poderoso de todos e acaba vencendo o inimigo. Eu entendo que o crente, ele muitas vezes, ele é isso. Ele é isso. Ele é alguém que não descobriu ainda o tanto de poder que ele tem. Né? Porque Jesus diz, toda autoridade me foi dada. E eu dou para vocês essa mesma autoridade. Não é uma autoridade, é toda a autoridade. Tudo o que pode ser falado de autoridade divina, celestial, de poder dos céus, ele falou, não, eu vou dar para vocês. Eu vou entregar para vocês.
E aí agora tudo é possível. Mas é a mesma coisa. Chega para um crente, ele está lá sem poder, sem autoridade. Aí você tem que falar, não, você tem autoridade, você tem autoridade. Até o dia que ele descobre que ele tem autoridade. Aí ele começa a usar isso com muita virtude, com muito poder. Quanto antes a gente entender isso, eu acho que vai ajudar a nossa vida cristã. Vai nos ajudar a enfrentar, vai nos ajudar a fazer coisas, vai nos ajudar a sair de muita coisa que está, porque eu tenho autoridade. E a gente declara autoridade principalmente com aquilo que a gente fala. Com aquilo que a gente fala. É aqui que eu estou expressando se eu creio muitas vezes ou não, é aqui que eu estou expressando a minha fé, é aqui que eu estou dizendo. Então, assim, o que você fala está dizendo se você assumiu essa função ou esse entendimento de que Deus te entregou a autoridade para ser exercida nessa terra. E aí você está expressando isso ou não. Infelizmente, a frase que eu vou lhe falar é de um cara que não era cristão, um indiano Gandhi. Ele disse que os cristãos, eles dizem que detêm a grande verdade, mas vivem como se fosse uma grande mentira. Cara, claro que a gente não está generalizando isso, mas infelizmente a gente consegue detectar isso. Nós não damos valor ao valor que nós temos. Exatamente. Nós não damos valor ao poder que Deus nos deu como uma autoridade delegada, o poder do Espírito Santo. Vivemos, às vezes, sem noção que o Espírito Santo está na gente. Exatamente. É aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Tem gente que está num ambiente do Santo dos Santos, dentro da igreja, que ele nem percebe onde está, porque ele não está valorizando essas coisas. Sim. Não está levando Deus a sério. Exatamente. Né? Tem uma vez eu li uma história que eu acredito que seja verídica, né? Um pregador, ele escreveu num dos livros que lá nos Estados Unidos havia numa cidade, dentro de um estado, um morador indigente que era o principal daquela cidade. O pessoal conhecia e cuidava dele, tratava dele, aquela coisa toda. E ele era andarilho, andava de bairro em bairro, aquela coisa toda, mas as pessoas conheciam, levavam comida para ele, fazia doações para ele, aquela coisa toda, e todo mundo sabia quem ele era. E no inverno rigoroso, ele morava numa casinha de tábuas lá, cheia de plásticos, de jornais, papelão. No inverno rigoroso, ele desapareceu e os lojistas, comerciantes que já o conhecia sempre passando e vendo ele com o seu carrinho catando as coisas, resolveram ir atrás dele para achá-lo. E foram lá onde ele morava, naquele barraquinho, e começaram a tirar as coisas e encontraram ele morto lá. Aí tiraram ele de dentro, aquela coisa toda, eles resolveram limpar todos os lixos que lá estavam, que ele acumulava, aquela coisa toda. E nessa de limpeza, eles encontraram um cinto cravejado de diamantes, de pérolas, que havia pertencido ao Elvis Presley. Ele não conhecia o valor daquele cinto, era mais algo, mais uma coisa, mais um item que estava lá. Se ele conhecesse o valor daquele cinturão, sim, poderia ter mudado a realidade da vida dele. E por vezes nós vivemos a vida assim, sem descobrir os tesouros eternos que estão depositados em nossas vidas, que somos vasos de barro. Exatamente. Né? Então temos coisas que já foram dadas pelo Tetelestai, né? Está consumado. Então ali quanta coisa veio, na salvação quanta coisa veio, né? Eu uma vez convidando uma pessoa para estar conosco do Nordeste, muito simples, acho que foi a primeira vez que ele voou do Nordeste para o sul do país, e eu lembro que eu morava numa cidade no litoral, subi para pegá-lo no aeroporto e já ia dar mais ou menos o horário do culto que ele iria ser o preletor. Eu falei, puxa, olha, nós vamos direto para o culto, eu estou bem tranquilo, porque eu acredito que você já tenha se alimentado no voo. Aí ele olhou para mim e falou, não, pastor, não fiz isso. Eu falei, não, mas por quê? Ah, não, eu não fiz porque eu vi as aeromoças passando com aqueles... Era na época que tinha hoje sim, não é, hoje é uma bolachinha, um refri quente, né? No copo descartável isso. Ainda, né? Mas naquela época vinha mesmo uma coisinha boa, era salmão, era um medalhão de um bife, alguma coisa assim. E os refrigerantes, aquela coisa toda. Ele falou, não, eu não comi. O último dinheiro que eu tinha, antes de entrar, eu comprei um pacotinho de bolachinhas
E eu vi eles passando, até me ofereceram, mas eu não quis, eu não tinha dinheiro, pastor. Eu vi, não ia. Eu olhei para ele e falei, mas menino, você não sabe que quando nós compramos a sua passagem e lhe demos, já estava tudo incluído? Você poderia comer à vontade, você não teria que pagar nada, já estava incluído. Assim é a salvação. Exatamente. A gente escolhe ficar nas bolachinhas quando podemos viver a totalidade daquilo que Deus já fez na cruz, através da gente. Então, isso aqui é para todo cristão, é para o homem, para a mulher, todos inseridos dentro do corpo de Cristo. Aí ele é ressuscitado, né? E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então vão, enquanto estou indo, em qualquer lugar que eu esteja. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quer dizer o quê? Eu vou te potencializar. Sim. Eu vou te dar o fire power. Eu vou te dar o poder, o fogo do Espírito. Em meu nome. Então, não é nosso esse poder. Exatamente. Nós estamos representando, embaixadores do rei, né? Ministério de Reconciliação. Então, estamos representando. Em meu nome, expulsarão demônios. Tem gente que tem medo disso. Fica assistindo filme de O Exorcista depois. Fred Krueger, Sexta-feira 13, Annabelle. Depois vai ter medo de expulsar demônios. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Isso eu acho tremendo, porque no finalzinho, João Marcos ele está dizendo que cooperando com eles o Senhor. Paulo diz que nós somos cooperadores de Cristo, mas nesse contexto, enquanto estou fazendo o meu sacerdócio, Deus está cooperando comigo. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Exatamente. Eu outro dia, fazendo a leitura que eu faço da Bíblia, eu marquei esse texto, confirmando com os sinais, conforme eles ministravam, pregavam, anunciavam. E é o trabalho de Deus, né? O nosso trabalho é anunciar, é falar, é exercer sacerdócio, mas e da confirmação? Isso é trabalho de Deus. Exato. Né? Depois lá em João vai dizer o seguinte, não, vai ter o Espírito Santo. E o trabalho de convencer também não é de vocês. O trabalho de vocês é anunciar, é pregar, é falar. E de convencer é trabalho do Espírito Santo. Então, assim, o sinal que vai acontecer, a situação que vai acontecer depois disso, o convencimento, se vai ter ou se vai não ter, é Deus. É Deus. Ontem ainda eu conversava com uma pessoa sobre isso, né? Ela comentava comigo sobre alguém que ela pregou o evangelho, né? Não, eu preguei o evangelho para aquela pessoa, ela se emocionou e depois de meia hora eu vi ela fumando. Aí eu falei, e? Não, porque se ela se emocionou, aí ela até usou a expressão, não, ela sentiu Deus, mas ela não quis Deus. Eu falei, calma. O evangelho ele é algo que entra dentro da pessoa e ele é como uma semente. Exato. Isso é um processo. É como uma semente. Né? Se foi o evangelho que entrou ali ao ponto dela se emocionar, ele vai crescer dentro dela. Sim. E conforme ele vai crescendo, ele vai colocando para fora. Peraí, você não pode esperar que depois de 15 minutos a pessoa já tenha abandonado todos os seus vícios. Pode acontecer, claro. É o que a gente quer, claro. Mas muitas vezes o evangelho começa a crescer, e aí começa a expulsar e colocar para fora tudo que não é de Deus. O problema está, pastor Ricardo Andrade, é que a gente tem que respeitar os processos dentro dessa ordem biológica, natural, que é o crescimento, eu beber e de repente cresço e vou desenvolvendo. Na vida espiritual é a mesma coisa. Existem, claro, aqueles que de repente são impactados e nunca mais vão fazer tal coisa. Mas existem aqueles que vão passar pelo processo. E o sacerdócio ele tem que respeitar os estágios, os processos da vida. Eu vejo que uma das coisas que pesa muito por aqueles que cuidam de vidas e exercem o sacerdócio é esperar a conduta de alguém que se converteu hoje como um crente de 30 anos. Exatamente. Não tem como. Capaz de você assassinar essa pessoa, né? É um envelhecimento precoce que vai acontecer. Não vai dar para desenvolver. Vai ter alguma anormalidade. Sim. Então, eu tenho que saber que eu preciso, como sacerdote, o trato com o novo convertido é uma coisa. O trato com pessoas da mesma experiência é outra, com a mesma maturidade.
E o trato com as pessoas que têm mais experiência do que eu é outro. Então, aqui eu ensino, aqui eu troco experiência, aqui eu recebo instrução. Eu tenho que ter essa maturidade. Exatamente. Porque senão eu vou matar muitas pessoas. Sim. E respeitar, esperar que Deus faça o trabalho. Vai ter a pregação, vai ter seu exemplo pessoal de testemunho sacerdotal, você vai ser sal, você vai ser luz para a vida dessa pessoa, você vai instruir, né, vai orientá-la, porque é responsabilidade do sacerdote cuidar, dentro do contexto do Novo Testamento, de cuidarmos um dos outros. E saber, né, que nessa fase mais infantil está mais propenso a cometer erros, a cometer falhas, a fazer coisas que você olha e você pensa, poxa, que coisa besta. Mas... E os nossos filhos, quando transgridem, nós não desistimos deles. Exatamente. E a gente não pode desistir do novo convertido. Exatamente. Né? Não, aí eu tentei, puxa vida, tá vindo na igreja, daqui a pouco descobri que foi lá na balada. Já aconselhei 3 vezes, né? Agora não vou falar mais nada. Jesus não desistiu da gente, a gente não pode desistir de ninguém. Exatamente. Aquela velha frase já conhecida, né? A síndrome de Caim, sou eu responsável pelo meu irmão? Ele está respondendo, mas ele sabe que é responsabilidade dele do seu irmão. Deus perguntou, onde está teu irmão? Essa é a pergunta, onde está teu irmão? De quem que você está cuidando? Não, eu estou no solo, eu não estou fazendo nada. Não está exercendo o sacerdócio. Eu acredito até que você pode até ser salvo. E o cuidado do mais velho com o mais novo, né? Fica muito claro também nisso aí, né? Exatamente. Até que em algum momento da vida, esse conhecimento, ele até às vezes ele se compara, né? Poxa, agora somos 2 adultos, né? Então, a síndrome de Caim. Mas chega algum momento onde você tem que ter essa concepção, né? Tô aqui para ajudar, tô aqui para ajudar a formar. E às vezes as infantilidades que a gente tanto reprime, né? Tanto tenta que as pessoas não tenham, é o que ajuda muita gente a crescer, né? Comete um erro, você dá aquela palavra de ajuda ali para ela, e ela fala, poxa, começa a vigiar mais naquilo, começa a se fortalecer mais naquilo, e assim a gente vai conseguindo fazer o que tem que fazer. Dona Ângela, nós temos interação dos nossos internautas. Temos a Valdete, que está com a gente, a Valdete Silva, e deixa a paz do Senhor para todos. A gente está aguardando as perguntinhas de vocês e os comentários, né? O assunto hoje está muito bom, principalmente aí esse último comentário sobre cuidar do mais fraco, cuidar do mais novo, né? Você tem cuidado do mais fraco, do mais novo na fé? Então deixa aí o seu comentário. Obrigado. Existem 3 formas de exercer seu sacerdócio dentro da questão do Novo Testamento. Primeiro, um sacerdote ele deve oferecer a si mesmo a Deus. Ele tem que ter vida com Deus. Exatamente. O sacerdote não poderia entrar para ministrar diante de Deus de qualquer maneira, né? Ele tinha que cumprir suas obrigações. Antes de fazer o serviço, ele tinha que passar na pia de bronze, que era a água, lavar as mãos, lavar os pés para poder seguir. Então tinha tudo um ritual. Sim. E eles tinham que ter vida, né? Tem a cordinha amarrado lá ao sumo sacerdote, que era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos, e tinha nas barras, né, nas orlas do vestido do sacerdote, os sinetes, que fazia barulho. Então está fazendo barulho, está na presença de Deus, está vivo. Deixou de fazer, poderia ser fulminado lá dentro. Sim. E tinham que puxar para fora. Então, a primeira coisa que um sacerdote tem que ter é vida com Deus. Com certeza. Porque você vai representar quem? Imagina, você é meu patrão, eu não quero falar contigo. Eu chego na empresa, não quero falar com o Ricardo. Mas ele é meu patrão, ele vai me dar diretrizes, vai me dar orientação. Não, mas eu não quero falar com ele. Qual é a tendência de eu ser demitido? Logo vai chegar, né? Logo vai chegar. A mesma coisa no reino de Deus. O sacerdócio tem que ter vida com Deus. Se ele não tiver vida com Deus, ele não consegue representar Deus na frente do povo. Ele não vai ter uma palavra de aconselhamento. Ele vai dar a ideia dele, mas não vai dizer sobre... eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. É uma ausência de se oferecer a Deus. Esse é um ponto muito importante na vida sacerdotal, né, Ana? O quanto você está ligado a Deus para exercer o seu sacerdócio. O sacerdócio não é uma coisa que você faz com naturalidade. Todo o sacerdote do Antigo Testamento, ele temia exatamente isso, né? Não pode chegar diante de Deus com a minha vida torta. Então, eles tinham instruções, tem que se lavar, tem que se purificar, tem que se santificar. E eles sabiam disso.
Dificilmente você vai pegar um sacerdote entrando para o seu serviço sacerdotal sem fazer essas coisas, porque ele sabia dos riscos que isso ia acontecer. E hoje, para a gente exercer o nosso sacerdócio, é a mesma coisa. Você tem que saber os riscos que isso pode trazer, né? Os malefícios que são trazidos por alguém que não está em conexão com Deus, mas vai falar algo de Deus, vai orar em nome de Deus, vai aconselhar em nome de Deus. Enfim, vai ser um representante, uma testemunha de Deus nos lugares que Deus o enviar. Se não estiver andando com Deus, perto de Deus, sensível a Deus, à voz de Deus, às vezes nós estamos em lugares em que Deus não queria que nós estivéssemos, falando coisas que Deus não quer que a gente fale, simplesmente porque não estamos ali conectados com Deus. Já estive em situações, Wander, em que Deus me disse para eu não fazer. Eu queria fazer, mas eu disse, não faz. Eu queria ir, mas Deus disse, não vai. E eu queria ir para exercer sacerdócio. Eu queria ir para orar, eu queria ir para aconselhar, e Deus disse, não vai. Por quê? Porque a proximidade com Deus te faz com que você exerça o sacerdócio segundo aquilo que Deus quer. E fica muito mais fácil você ser sacerdócio. Na verdade, a única maneira é se você estiver perto de Deus. Infelizmente, hoje a gente vê também muito isso acontecer. Pessoas que falam, e não são sempre falas ruins, às vezes são falas boas, mas que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. Não tem nada a ver com aquilo que Deus mandou. Não tem nada a ver, poxa, é do próprio coração. É bom, mas é do coração. E aconselhamento bíblico não pode ser do seu coração, do que você pensa, do que você acha. Tem que ser baseado na palavra de Deus e naquilo que Deus quer que você fale. Poxa, não sei se já viu experiências assim. Às vezes você quer muito abraçar uma pessoa. Quer muito abraçar, para demonstrar ali o seu carinho e tal. E Deus fala, não, deixa ela sofrer um pouco. Deixa ela sentir essa dor um pouco. E você só se afasta e fica ali observando a situação, querendo no seu coração fazer, mas Deus fala. E outras situações que você não quer. Você não quer ligar, você não quer falar. Você quer que a pessoa sofra. Você está querendo, não, deixa ela sofrer um pouco lá. E o Espírito Santo dizendo, faça. Exatamente, vai lá, abraça, vai lá, socorre, vai lá, ajuda. Então tem que estar muito sensível, para estar sensível tem que estar mais perto, para poder ouvir a voz, sentir o poder de Deus, enfim, receber a direção. E sem isso também não tem sacerdócio, né? Uma das funções, como você disse, era entrar. E lá em Hebreus, a Bíblia agora diz que nós temos um acesso direto, né, ao trono da graça de Deus. Então, assim, a função está muito mais fácil para quem assumiu para si que é sacerdote. Agora você pode chegar diante de Deus com uma tranquilidade muito maior do que antes. Porque do trono da misericórdia, da graça de Deus, você vai extrair de lá graça e misericórdia. Glória a Deus. Então, assim, antes você poderia ser fulminado. Agora você entra para tomar dali misericórdia, para tomar dali graça, para falar com Deus, que vai compreender você, que vai te entender, que vai te socorrer, que vai te exortar alguma vez, vai te corrigir outra vez, mas que vai sempre te animar para você exercer o que você tem que exercer. E que legal essa questão da misericórdia de Deus, ele ter deixado revelado as suas palavras, a Escritura, através da Bíblia, para que a gente se limpe, né? Porque eu vejo duas coisas na vida sacerdotal. A primeira, cobrir a questão do pecado, que era o sacrifício de sangue que era feito no holocausto, né? Mas tinha a limpeza das impurezas diárias que era através da lavagem na água nessa pia que eu mencionei anteriormente, as mãos e os pés. Dentro do contexto do Novo Testamento, nós temos essas duas realidades também na vida sacerdotal. O sacrifício de Jesus resolveu o problema do pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eu estou purificado dos meus pecados. Mas existem aquelas impurezas diárias. E Jesus vai dizer aqui, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. É a palavra de Deus. Exatamente. É as Sagradas Escrituras que vão tirando essas impurezas do dia a dia, na nossa vida, assim como funcionava a pia de bronze, ela vai nos limpando, vai nos lavando e vai nos dando relacionamento e entendimento daquilo que Deus quer. Na nossa vida de oração, nesse acesso que o senhor acabou de falar, eu vou estar me relacionando com Deus para que eu possa exercer um sacerdócio de uma forma boa. É um plano perfeito, né? É um plano perfeito. É um plano perfeito. O plano que Deus desenhou é um plano perfeito. Porque o que você não poderia fazer de jeito nenhum, ele fez, né? Um sacrifício eterno, né? Um morreu por todos, né? Um morreu por todos. O único que não tinha pecado, que o sangue teria a condição de nos purificar, de nos limpar eternamente. Deus deu
essa paga por nós, né? Tomou o filho e falou, não, toma meu filho. Ele é o único que pode perdoar os pecados da humanidade. Estamos perdoados, eu creio demais nisso. Estamos perdoados. Todo aquele que crê está perdoado. Todo aquele que crê no poder daquele sangue, que crê no poder da entrega, que crê no poder do sacrifício de Jesus, está perdoado. Mas e o que a gente faz com os pecados que a gente vive hoje? O pensamento, a visão, a coisa que fez, tocou, não precisa tocar. Agora deixa que a palavra de Deus te limpe. Vai limpando, né? Então, quanto mais você é limpo pela palavra, e meu irmão, se a gente seguir esse plano, deixar que a palavra me limpe, entrar dentro desse ambiente de falar com Deus, de falar com o Senhor, Deus, olha, tem isso aqui, Deus tem aquilo lá, tem essa outra coisa, a gente vai ter a mente transformada, a gente vai conseguir, por isso que assim, eu creio na libertação completa, mano. Eu creio que você que está me ouvindo agora e hoje está preso em algum pecado, eu creio que Deus tem a libertação completa, mas tem que seguir o plano de Deus. O plano de Deus. O plano de Deus é você assumir que Ele morreu por você, perdoou os seus pecados, que eram a sua condenação eterna, e que agora qualquer coisa que você vive, em qualquer campo da sua vida, pode ser perdoado. Pode ser perdoado, não, já está perdoado, mas pode ser limpo pela palavra de Deus e pelo teu acesso ao trono da graça de Deus. Se você tomar a palavra para leitura, para ela fazer parte da sua vida, deixar ela ser incorporada a você e buscar a Deus em oração, não há nenhum tipo de pecado que continue na sua vida. Não tem como. Com o passar do tempo desse convívio, com a oração, com o passar do tempo do convívio, com a palavra, quanto mais você conviver com isso, menos você vai querer pecar, menos a vontade da carne vai dominar você. Aí você vai fazer o que o Paulo diz lá aos Gálatas, né? Olha, nessa batalha da carne contra o Espírito vai prevalecer sobre a carne. Aí você consegue ser liberto de pecado, liberto de qualquer coisa que você possa estar vivendo e estar te aprisionando, né? Seguindo simplesmente o plano que Deus criou. Glória a Deus, que bom, né? Olha, isso é confortador, isso saber tudo está preparado, Deus já realizou tudo, só depende da gente agora, né? Uma outra questão também, pastor Ricardo Andrade, que dentro do sacerdócio, os sacerdotes no Antigo Testamento, eles serviam. Então, eles tinham as suas funções, as suas obrigações, mas eles serviam, eles trabalhavam. Sim. Todo sacerdote tem que servir. Exatamente. Eu estou inserido no corpo de Cristo, Deus me chamou para servir. Jesus foi o maior diácono por excelência. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Né? E todos nós somos um diácono, né? Claro, todos nós temos que exercer o serviço, temos que estar trabalhando de alguma forma para dentro do reino de Deus. Não é apenas uma tarefa para Sim. É uma tarefa para todos. Eu atribuo isso também ao entendimento, mano. Ao entendimento de quem você é. Desculpa. Ao entendimento de quem você é. Porque quando você entende que você é um sacerdote, e você está dentro desse plano que eu estou dizendo aqui, né? Então você está buscando a Deus, está abandonando seus pecados e tal. Naturalmente, você começa a sentir o desejo de ser útil na vida de outras pessoas. Hoje a gente criou uma maluquice na nossa cabeça, assim, que eu sou útil se eu estiver sobre um holofote, se eu estivesse numa posição de destaque. E talvez as pessoas mais úteis que a gente conhece, elas não estão nesses lugares. Elas não estão. Algumas estão, é claro, por conta daquilo que a gente falou anteriormente, chamado, escolha de Deus, né? Alguns eu separei para... Mas não se resume só ao holofote, é uma vida. Exatamente, não, é uma série de coisas, mas todos estão entendendo que são úteis para o serviço, Poxa, a gente tá ali chegando na igreja, né? Aí tem alguém ali que dá um bom dia ou te dá uma paz do Senhor. Pô, essa pessoa tem uma utilidade tremenda. Às vezes alguém que pega na sua mão, né? Tem o seu testemunho do dia que você chegou no congresso. Pô, isso pode mudar a história de uma pessoa muito mais vezes do que uma palavra, muito mais vezes do que um louvor. Mas um abraço, um aperto de mão, um olhar no olho, um sentar com alguém 15 minutos, às vezes é mais importante do que uma palavra de 45 minutos. Exato. Mas está sendo útil. Agora, todo crente foi chamado para ser útil. Não existe crente inútil. Todo crente foi chamado para ser útil. Todo crente foi chamado para servir. E quando eu entendo que Deus me chamou para servir outras pessoas, eu começo a valorizar ainda mais o meu sacerdócio. Espera aí, Deus me chamou para servir outras pessoas, eu tenho que estar com Deus, eu tenho que estar perto de Deus, eu tenho que estar íntimo de Deus para poder servir melhor ao outro. Isso vem de um campo de compreensão que
que nem todo mundo, infelizmente, tem. Jesus deixou claro, eu vim para servir, não ser servido. Vocês também vieram para servir. Se eu, que sou o mestre de vocês, estou servindo, imagine vocês. Verdade. E quando ele pega a bacia, senta e vai lavar o pé de todo mundo. Ele chega a dizer o seguinte, olha, tudo bem, vocês estão entendendo agora, mas depois vocês vão praticar também isso aqui. Eu acho interessante, Pedro, não, o senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus diz, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então lava meu corpo todo. Esse Pedro. Agora, ele entende quem ele é. Depois, lá no dia de Pentecostes, a transformação que começa a acontecer. Já começa a acontecer antes, né? Mas ali acho que é o estopim na transformação. Ele entende quem ele era e o que ele tinha. Porque quando ele chama João para ir orar lá na Porta Formosa, vamos lá, no tempo, vamos orar. E a Bíblia diz que estava sendo levado um paralítico. E enquanto o paralítico andava, habitualmente se pedia esmola, eles olham para os dois, ele olha para os dois e pede, dá-nos uma esmola aí. Aí Pedro diz para ele, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, ele descobriu o sacerdócio. Exatamente. O que eu tenho, eu sou representante legal do reino de Deus aqui na terra. O que eu tenho, eu sou embaixador. Eu te digo, levanta e anda em nome de Jesus. Uau! Você exerceu o sacerdócio, você vai ter experiências com Deus. Exatamente. Deus vai te levar a viver. Aí está o ponto. Quando você decide servir, orar, fazer tudo que um sacerdote faz, você começa a ter experiências poderosas com Deus. Experiências tremendas com Deus. Coisas que um dia você vai poder dizer, não, mas por que aconteceu isso? Porque você era especial, era angelical? Não, simplesmente porque eu estava exercendo aquilo que Deus me chamou para exercer. De você, outro dia, Rogério Sarralheiro, do Templo Soul, ele veio pregar no culto dos jovens, até convidar ele para vir aqui. É legal, isso. Vou ver se eu consigo. Gosto muito dele. Já cantei com ele. Não cantei com o Rogério Serralheiro? Procura lá na Manhã Manda Aqui. Deve ter. Foi uma troca de experiências, né? Acho que para ele traumatizante. E ele comenta que ele lembra, e ele comentou isso em lágrimas no culto. Ele lembra do pai dele entrando no quarto dele, enquanto ele estava dormindo, colocando as mãos na cabeça dele orando. Olha só. E ele comenta em lágrimas isso. Ele falou, isso foi uma experiência para mim tremenda. E o pai está fazendo o quê? Exercendo sacerdócio. Fazendo o que tinha que ser feito no tempo que tinha que ser feito, na hora que tinha que ser feito. E para ele, uma experiência de Deus. Para o pai hoje, com o filho contando, é uma experiência. Olha meu filho aí, servindo a Deus, cumprindo o ID, exercendo o chamado, vivendo tudo isso. Por quê? Porque um dia eu exerci meu sacerdócio, coloquei a mão na cabeça do meu filho e orei por ele. Então, assim, quanto mais você exerce isso, em todas as esferas, familiar, igreja, mundo, ambiente de trabalho, qualquer lugar que você faça isso, você começa a viver experiências de Deus, a viver coisas maravilhosas de Deus e sobrenaturais de Deus, que você não sabe aonde pode chegar. Você não sabe aonde pode chegar. Por isso que quando os discípulos, com certeza Pedro e João, estavam pensando em um dia isso fazer parte de uma escritura que seria o evangelho que todo mundo saberia. Só estão exercendo o sacerdócio deles. Tive uma aleijada ali, a gente tem o poder de Deus para curar, levanta e anda. Então, se a gente assume essa condição, as experiências são somente reflexos dessa condição que a gente assumiu. Glória a Deus. Tudo aquilo que você crê, né? Tudo aquilo que você crê de verdade, vira um testemunho real na sua vida. Os sinais seguirão aqueles que creem. Exatamente. Muito bom, agora são 11 horas e 22 minutos. Dona Ângela Voltier, interação dos nossos internautas e depois, garota, a propaganda, dona. Manda essa. Temos sim. A Helena Maria de Camargo, ela diz o seguinte: eu fico tão atenta que eu não quero perder uma palavra. Eu, pela misericórdia de Deus, tenho amigas que se converteram. Uma delas disse que eu era como passarinho, cada dia um pouquinho. Acho que tem que ser devagar, senão a gente sufoca a pessoa. Hoje elas são mulheres de oração. Acredito que é sobre o que vocês estavam falando, do discipulado, de cuidar do mais fraco, né, do mais novo. A Silmara Lima diz, eu tenho um caderno de oração para pessoas que me pedem. Muito bom. Mas a obreira disse que não posso, pois vou sofrer retaliação. É verdade? Desculpa, ela tem um caderno. Ela tem um caderno de oração. As pessoas pedem oração, então ela tem um caderno, anota o nome da pessoa e o que a pessoa está pedindo. Para depois, no momento da oração, apresentar ao Senhor. Só que uma obreira falou para ela que ela não pode fazer isso, senão ela vai sofrer retaliação. Quer dizer, não é para ela orar, não é para ela ter esse caderno. Então ela está perguntando se é verdade. Olha, gente,
A gente bateu nesse programa inteiro aqui que você é um sacerdote onde você estiver. Você é uma crente em Jesus. Ninguém pode impedir um crente de orar. Ninguém pode pedir. Ninguém. Mas o inimigo vai se levantar. Tudo bem, ainda assim a gente ora. A gente não ora porque o inimigo não existe. A gente ora exatamente porque ele existe e a gente está rebatendo as obras das trevas. Então não há retaliação. Na verdade, sim, não posso garantir que não venha retaliação. Porque na verdade até venha, né? Você começa a orar mais, talvez até se levante o diabo. Mas isso não impede você de orar, muito menos o medo da retaliação. Porque nós não oramos porque ele não existe ou porque não vai fazer alguma coisa. Independente disso, cremos o quê? 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós. Glória a Deus. Do que o que está no mundo. Então, assim, eu pelo menos creio assim. Você é livre para orar por quem e por onde vocês quiserem orar. E, ainda assim, crendo que Deus é o seu baluarte, Deus é quem te guarda, você está no esconderijo do Altíssimo, o inimigo não te alcança, e etc, etc, etc. Mesmo que você passe pela vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Eu creio dessa maneira. Glória e para mim não há impedimento nenhum em você recolher orações e orar pelas pessoas. Também concordo com o pastor Ricardo Andrade. E se está sofrendo retaliação, porque está no caminho certo, né? Está lutando contra as trevas. Exatamente. Quem também está deixando aqui um abraço é o Vanderlei, lá da UBPC Jardim Tereza. E aí, Xará? E também o Diego, né? Deixa aí um abração para todos do programa. E também quem está com a gente é a missionária Ivani Félix, que é lá de Natal. Opa! Está com a gente. Agora vamos para os nossos colaboradores, né? Os nossos patrocinadores. E a gente começa com os capachos da Rodapex. Se você aí está querendo... se você está querendo... ter aí o seu capacho, seu tapete personalizado, tanto para sua casa, empresa, condomínio, igreja, né? Então, nós temos pessoas que nos assistem. Você quer aí a logomarca da sua igreja no capacho, logo na entrada, é só entrar em contato com a Rodapex, que ela combina tradição e inovação e oferece tapetes e capachos sob medida. E como eu sempre digo, atende do Oiapoque ao Chuí. Eles oferecem capachos vulcanizados, pintados e também de fibra de coco. É só você entrar em contato pelo telefone 11 99486 5738 11 99486 5738, ou você também pode acessar o site www.lojarodapex.com.br. Rodapex, com a gente você pisa tranquilo. E se você quer ter aí um banho de beleza, é só você também procurar o Salão Guida Cardoso, porque você sabe que beleza é fundamental e a sua merece este presente. No Salão Guida Cardoso, você vai ter lá profissionais prontos para te atender e profissionais capacitados. Você pode desfrutar de corte, escova, progressiva, selagem, botox capilar, coloração, penteados para ocasiões especiais, aniversário, formatura, casamento, 15 anos. Você também pode ter os serviços de manicure, pedicure, podologia, depilação e design de sobrancelhas. Contando com os melhores produtos para cuidar da sua beleza, o atendimento no Salão Guida Cardoso é por hora marcada. Basta você ligar 11 43 27 17 18 11 43 27 17 18. Você também pode aproveitar alguns combos que o Salão Guida oferece. Corte, hidratação, escova. Tem vários combos com valores que vão ser aí, vai encaixar direitinho no seu orçamento. O endereço do Salão Guida Cardoso é a Avenida Direitos Humanos, 2616, aqui no Mandaqui. Salão Guida Cardoso, aqui você se sente em casa. Muito bom. Pastor Ricardo Andrade, hoje às 15 horas nós temos o que na Casa de Oração? Hoje é dia de Quarta de Milagres, né? Um culto voltado para quem acredita também, né? Crê que Deus está operando, que Deus está fazendo. Você que pode estar conosco ali às 15 horas na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade no Salão Hermes Stevanato. Esteja com a gente para buscar Deus, ouvir uma palavra. Estamos começando uma campanha nova, né, Ângela? A cada mês uma temática. Na verdade tudo é voltado para a palavra de Deus, mas a cada mês com uma temática. E a temática desse mês, Ângela, se eu não me engano, é Deus Ele continua cuidando de você. Isso, ele continua cuidando da gente.
baseado no Salmo 40, né, onde Deus demonstra ali um cuidado com Israel. E você confia, crê, acredita, esteja conosco às 15 horas no Salão Irmã Estevanato, na casa de oração para todos os povos. Vocês me fizeram lembrar da canção Ele Continua Sendo Bom. Opa! Não tem uma Vamos assim, cantar Paulo, essa hoje. Vamos ver se Paulo a gente consegue César essa hoje. Baruch, se eu não me engano. Eu não lembro quem canta, mas tem esse hino. Também eu lembrei daquele. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Se eu não tivesse impedido, por força maior, de poder tocar e cantar, eu iria tocar e cantar essa música que eu consigo tocar no violão, mas beleza. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o pastor Carlos. Quando a irmã a Silmara Lima ela falou do caderninho, teve uma ocasião que eu fui visitar o pastor Carlos Gomes, ele é hospitalizado. Sim. E ele com o caderninho dele de oração pelas pessoas do andar dele do hospital. Aí ele falou, pastor, esse aqui são as pessoas que estão aqui no meu quarto, na ala, onde está, no meu quarto, nos outros quartos, estou orando por eles. Isso aqui são os médicos, aqui são os enfermeiros, são pessoas. Ele intercedendo e orando Glória por a todo Deus. mundo, dentro de uma situação delicada, e ele exercendo um sacerdócio. Sacerdócio a gente exerce em qualquer lugar. Exatamente. Qualquer condição. Suas considerações finais, amigão? Olha, hoje tem o último dia da campanha, na rua Carlos Cabinari 590. Carlos Cabinari, só Cabinari. Só Cabinari, né? Desculpa. 598. É verdade dizer que todo irmão ou irmã que está assistindo, você tem um valor maravilhoso que Deus te entregou, uma função, um chamado. Enfim, tem algo na sua vida que é poderoso e que tem que ser exercido. E isso tudo começa com o entendimento de que você é um sacerdote de Deus. Deus te escolheu para isso. Deus te escolheu para entrar na presença dele, Deus te escolheu para fazer o serviço do reino dele, Deus te escolheu para ser o íntimo dele. Enfim, tudo isso é se você assumir essa função que é sua de ser um sacerdote. Mastigue isso, pense sobre isso, busque a Deus sobre isso e tenho certeza absoluta que a sua vida espiritual, familiar, congregacional, ela vai decolar de maneira assim imensurável. Verdade. Ângela? Só agradecer ao pessoal que estava aí nos acompanhando, lembrar que eles podem compartilhar esse link para que outras pessoas possam ser edificadas e aprender um pouco mais sobre o sacerdócio e como exercê-lo. Convidá-los para estar com a gente amanhã, que amanhã tem mais. Amanhã também terá um tema muito bom com o pastor Tiago Lugli. E continue também com a nossa programação online, que às 6 da manhã, meio-dia, 6 da noite e meia-noite, tem sempre uma mensagem para que você possa ser edificado. Como o pastor Ricardo Andrade já mencionou, hoje é o encerramento da campanha Vencendo os Traumas da Vida, lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Vila Formosa, Rua Cabinari 598, sobre Loja, na Zona Leste. Quem vai estar encerrando a campanha hoje, pregando a palavra de Deus, orando pelas nossas vidas, é o pastor Joel Estevanato, pastor presidente da nossa regional Mandaqui Bragantina, pastor sênior aqui do Mandaqui, e o nosso queridão pastor, né? Com certeza, patrão. Com certeza. Então, se você que pode estar aí na região da Zona Leste, próximo da Vila Formosa, vai lá. Deus tem uma palavra para a sua vida. E essa palavra pode mudar sua realidade, sua história e o seu destino. Rua Cabinari, 598, sobre Loja, Vila Formosa, às 20 horas. Você é o meu convidado. Lembrando também, se você desejar desfrutar dessa palavra e estiver além das fronteiras, você pode acompanhar através do YouTube. Basta você colocar @OBPC Vila Formosa SP e vai te direcionar para o nosso canal no YouTube e você vai desfrutar da pregação. Fiquem todos, pastor. Você que está nas imediações, intermediações ali, é um dia de você até desmarcar coisas para estar lá. Verdade. Né? Porque tem uma unção na vida do pastor Joel, tem uma graça de Deus sobre ele e com certeza pastor. Você vai ser muito abençoado se estiver lá. Obrigado, pastor Ricardo. Tamo obrigado, junto, Ângela. Obrigado, internautas. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus e até o próximo podcast, se Ele assim permitir. Amém, paz.